Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a professora Isis Falcão. Um brinde à vida, professora. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Pode tomar, hein? A professora Isis Falcão é especialista em neurociência e reabilitação, é professora da Universidade de Fortaleza, da Unifor, do curso de pós-graduação em TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, Isso professora? mesmo. Professora, nunca se tem é impressão minha, nunca se tem falado tanto em autismo. Afinal de contas, como definir o autismo? Pronto. Segundo o DSM-5, né, que é o Manual do Diagnóstico, o autismo ele é definido principalmente por 3 características principais: a dificuldade na comunicação, a dificuldade na interação social e a dificuldade de comportamentos, sejam eles repetitivos, rígidos. E aí ele classifica conforme 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Isso vai depender conforme o nível de suporte. O que seria esse suporte? A quantidade de ajuda que essa pessoa precisa para executar determinadas atividades. Então, quanto maior o nível, mais ajuda ela precisa. Então, nível 1 de suporte, ela precisa de menos ajuda. O nível 3 de suporte, que é o maior, ela precisa de mais ajuda. Normalmente, o nível 1 são aquelas pessoas que demoram a receber o diagnóstico, né? Que aí gera até aquelas frases capacitistas, que são assim: ah, mas seu filho tem TEA, né? Nem parece que tem, né? Nunca se deve dizer isso, Não, né, não se deve professora dizer, Isis? porque autismo não tem cara, né? E aí até a comunidade TEA tem lutado para que a gente pare de classificar isso, né? E que realmente a gente olhe para o indivíduo, né? De acordo com suas necessidades. E falar em TEA é muito bom. Por quê? Porque a gente desmistifica. Exatamente. Né? A gente tira essa questão de que a condição neurobiológica torna o ser humano incapaz. Era exatamente isso que eu ia questionar, professora. Por que se nasce com esse transtorno? É uma questão genética? Qual é a motivação? A ciência tem várias explicações, mas ainda não se descobriu a real causa, né? Então, tem explicações genéticas, mas ainda não se descobriu. Sabe-se que é um funcionamento cerebral, né, diferente. Aquela pessoa se comporta de forma diferente, um comportamento atípico, porque o cérebro funciona diferente. Diferente. E tem que ser tratada diferente ou não? Tem que ser tratada com necessidades diferentes. Sim. E aí, por isso que a gente solicita, né, que a gente pede que os pais não tenham medo de diagnóstico. Há uma resistência de aceitação, né, professora? Existe uma resistência de aceitação do diagnóstico. O que motiva isso? É a falta de uma conversa como essa? Até abrir aqui para dizer que a Unifor tem um curso de pós-graduação nessa área, que nós vamos falar no próximo bloco com a professora Edneia Feitosa. Edileia, desculpa, com a professora Edileia Feitosa. Por que essa resistência em reconhecer que... Eu acho que o diagnóstico ele traz um rótulo, um peso, né, para a sociedade, que é uma doença. E não é. E não é uma TEA doença. não é uma doença. É uma condição. Sim. TEA não é uma doença. É uma condição,
né, de transtorno de desenvolvimento, dificuldade do desenvolvimento, né? E tanto que, pela nossa vivência em reabilitação, como que a gente está vivendo lá no NAMI, no projeto novo, que é para adolescentes, né, que é o Preparando para a Vida, a gente tem visto que o que está faltando é possibilidades, né? O pai, a mãe entender, não, o pai, a mãe, a família, a sociedade, porque eu acho que o grande medo da família é como a sociedade enxerga seu outro, filho. Né, professor? O olhar do outro. Julgamento. O julgamento. O que eu tenho que enfrentar? O que eu vou ter que enfrentar quando meu filho recebe um diagnóstico de TEA? Né? E eu vejo que tem famílias que demoraram muito para receber esse diagnóstico. A gente está recebendo adolescentes que receberam o diagnóstico com 12 anos. Isso dificulta, né, a sociabilidade dessa pessoa no meio? Quais são as dificuldades com essa distância, né, essa demora, melhor dizendo, de dar esse diagnóstico? Com essa demora, normalmente, que essa dificuldade, né, são os autistas nível 1 de suporte, que demoram, porque normalmente o autista que tem um comportamento repetitivo, uma dificuldade de comunicação mais séria. Agressivos. Alguns podem ter um comportamento disruptivos, né? E aí tem essa agressividade, porque não consegue comunicar o que sente. E aí a gente precisa ter esse olhar. Não, essa agressividade é o quê? Né? E aí a gente não pode levar para o lado pessoal. Não, ele é agressivo porque ele quer me atingir. Não, ele está querendo comunicar o quê? Né? Esse entendimento lá no NAMI, nesse curso, nesse acompanhamento, melhor dizendo, as mães também são orientadas? São. Nós trabalhamos com abordagem centrada na família e no cliente. Durante esse tempo, né, que a gente trabalha, a gente observou que não dá para fazer um trabalho sério em reabilitação só com a criança. Só com a criança, né? É um trabalho em conjunto, né? A gente chama a família de coterapeutas, né? Então, eles são coterapeutas nesse processo. Professora, a senhora disse que ainda a ciência ainda não sabe exatamente especificar, dar um diagnóstico. Não, o diagnóstico é dado, não sabe a causa específica. Isso, a causa, desculpa. Mas se percebe que os homens nascem mais, né? Isso é fato. É fato. E também não se sabe também ainda a causa dos homens. Não, existe uma explicação mas ainda não existe uma explicação que as mulheres, né, elas se adaptam melhor a algumas situações, né? E realmente existe um índice maior em homens do que mulheres. Mas que as mulheres fazem mais masking. O que é isso? Não sei se o termo, não sou boa em inglês, não, mas elas conseguem, diante das situações sociais, se adaptar melhor do que os homens. Então, assim, diante daquela eu preciso estar numa condição de comunicação com você. E aí eu posso me espelhar no outro comportamento e fazer a mesma coisa, imitar, colocar uma máscara, que o termo masking é isso, e fazer igual para eu me sentir bem naquela sociedade. E aí meus sintomas, as percepções dos sintomas, elas passam desapercebidas. Entendi. Então, talvez as mulheres também são subdiagnosticadas por isso. E é real, lá no NAMI, dos programas que a gente tem, de 60 crianças, 8 são mulheres e as demais são meninos. Né? Mas, no programa de adolescentes, está chegando as mulheres. Está chegando. Né? E aí, como é que vem na adolescência isso, né? Preparando para a vida? Tem chegado com a crise de ansiedade, com depressão, com a questão dos transtornos alimentares, então, com as questões do bullying na escola. E aí a família começa a investigar por esse caminho e aí descobre que aquela criança, aquele adolescente que cresceu, na verdade, tinha um TEA. Mas aí, para ter esse diagnóstico mais cedo,
o que é necessário, uma vez que os casos que você mostra aí já tardio? O que a mãe tem que observar e entender que é necessário esse diagnóstico quanto mais precoce para dar qualidade de vida a esse filho, né, professora Isis? Pronto. O que tem que ser observado? Porque hoje eu escuto, desculpa, quando a pessoa é dispersa, é autista. Você é autista, está parecendo um autista. Né? O que se deve ser? A criança nasceu, o que eu tenho que observar? Um transtorno do espectro autismo. O espectro, já disse, são vários sinais, né? Sim. Então, ninguém é autista por um sintoma só. É um conjunto de sinais. Então, quais normalmente, são os mais visíveis? Os mais visíveis. Comportamentos repetitivos, né? Por exemplo, aquela criança que tem comportamento de balançar a mão, balançar o corpo, comportamentos rígidos em relação à rotina, você gosta de se alimentar somente daquela comida, tem algumas dificuldades alimentares rígidas. Meu filho, ele tem uma grande dificuldade de alimentação, ele só come um alimento. Ele tem algumas dificuldades sensoriais com barulho, então nunca é um sintoma só. Sim. É um conjunto de sintomas. Também tem a questão de interação, ele tende ao isolamento, ele não responde ao nome quando é chamado, isso dos casos mais graves. Ou então, está todo mundo conversando e ele está no livro, ele pode ter um hiperfoco, quando ele gosta de uma coisa, ele só quer aquilo, né? Quando ele brinca, ele não usa o brinquedo da forma funcional, ele pode utilizar o brinquedo de outra forma, enfileirando, que não é, por exemplo, o carrinho, como é que a gente brinca? A gente brinca de carrinho? Não. Aí ele pega o carrinho, ele gira só a roda, ou ele enfileira os carrinhos. Então, a criança, ela vai dando sinais, né? Que ela é um pouco diferente, que ela tem um comportamento atípico das outras crianças, né? E às vezes a escola sinaliza e a gente sempre vai por um caminho, às vezes, que não é de levar ao médico especialista, né? Seja o psiquiatra ou o neurologista. Às vezes a família começa pela terapia, que é válida e que é muito importante. Ao fono, porque a criança está com dificuldade de falar. Começa a tratar os sinais, mas não deve deixar de levar ao médico. É importante, né? Importante. Até porque, dado esse diagnóstico, tendo esse acompanhamento, algumas pessoas, mas é muito caro, mas no NAMI não é de graça, a Unifor oferece. No NAMI nós temos 2 projetos. Tem um atendimento pelo SUS, e nós temos desse atendimento para o adolescente, que é o Preparando para a Vida, que é um projeto novo, que aí ele é um atendimento particular, mas com preço acessível. Certo. Né? Nós atendemos de 10 a 16 anos. Perfeito. Certo? Então, agora a Unifor também implantou a pós-graduação, né? Isso. Que nós vamos falar no próximo bloco, porque, como eu disse lá no início, nunca se falou tanto em TEA, né, professora? Isso. E esses cursos, essa abertura, vai dar qualidade de vida à família e à pessoa. E quem tiver, assim, desconfiando que alguém da sua família possa ter TEA, não tenha medo do diagnóstico. Existe um mundo de possibilidades, Sim. né? Eu sempre digo que a gente olha além do diagnóstico, a gente olha para a criança. É um ser humano que está ali. E aí esse ser humano, ele pode fazer muitas coisas. Pode ter uma vida tranquila, normal, dentro da normalidade do contexto dele. Existe um universo de possibilidades. Que bom saber disso, professora Isis. Então, você está nas redes sociais, como saber mais sobre o TEA, enfim, se quiser deixar aí seus contatos. Tem o WhatsApp da reabilitação, né? Então, no momento, a gente está só com vagas para o Preparando para a Vida, que é o projeto de adolescentes, né? Que é um projeto particular, mas tem um preço mais acessível. Certo. Qual é o contato? E o contato dele é 99230 3372, somente o WhatsApp. E aí a equipe entra em contato com as famílias, né, que desejarem ou que tiverem alguma dúvida sobre nosso programa. Maravilha. A equipe é interdisciplinar. Que maravilha, professora. Foi uma alegria saber mais sobre o TEA e saber que a Universidade de Fortaleza
tem essa proposta de melhorar a vida dessas pessoas e também sobre a pós-graduação que a gente fala no próximo bloco com a professora Edileia Feitosa. Um brinde à vida. Brinde. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais de volta, e como eu disse, agora eu vou bater um papo aqui com a professora Edileia Feitosa. Professora, seja muito bem-vinda ao Viver Mais, um brinde à vida. Um brinde. A professora Edileia Feitosa é a coordenadora do curso de pós-graduação em TEA, que nós acabamos de falar no bloco anterior, esclarecendo o que é esse transtorno. E é um curso novo, né? O que motivou, professora, a Unifor a investir nessa pós-graduação? É um curso novo. Devido à demanda crescente, né? Com números de crianças, adolescentes e até com diagnóstico de adulto também, com TEA, a Unifor viu a necessidade da gente formar profissionais nessa área de TEA, né, para que a gente possa aprofundar mais os conhecimentos nessa temática, né, visto que os profissionais é um curso multiprofissional, então é para todos os tipos de profissionais da área da saúde e algumas outras áreas afins, mas que a gente viu a necessidade de fazer esse conhecimento multiprofissional. Né, tá. Aí o curso, como você disse, é destinado à área de saúde e áreas afins. Isso. O que a gente chama de áreas afins? Pronto, professora? áreas afins são pessoas, são profissionais da área da educação, né, que sintam a necessidade, que queiram aprofundar os conhecimentos nessa temática do TEA. Tá. Qual é o período da pós-graduação? A pós-graduação, ela se desenvolve em 1 ano e meio, mais ou menos, né? É um curso de especialização lato sensu. E a gente está com uma turma que está finalizando e vamos abrir uma próxima turma que vai ter início em junho agora de 2024. E essa turma, essa primeira turma, qual é o perfil dos profissionais? Pronto, é diversos, né? A gente tem médicos, a gente tem assistentes sociais, a gente tem terapeuta ocupacional, temos psicólogos, temos educador físico, temos professores, então assim, é um curso multiprofissional exatamente para que todos esses profissionais possam ter um conhecimento mais aprofundado no TEA. Qual a receptividade assim, que a senhora percebe diante da universidade propor uma especialização nessa área? Foi bem aceita? Já vai para a segunda turma? Muito. A receptividade assim, está sendo maravilhosa e assim, a gente está tendo muita procura, né, por esses profissionais, porque eles sentem essa necessidade, né, mesmo porque para se tratar, né, assim, o transtorno do espectro autista é preciso uma equipe multiprofissional. Então, por isso a importância desse curso nosso ser multiprofissional, para que todos esses profissionais eles possam ter esse conhecimento. Tá, a professora Isis falou lá no primeiro bloco, ela que é especialista Isso. e é professora, né? É professora, né? do nosso curso. Do curso, que o NAMI hoje oferece esse serviço. Foi a partir daí, dessa busca lá no NAMI, que surgiu também a ideia de dar oportunidade para que esses profissionais tivessem mais conhecimento sobre o autismo? Isso. Além do NAMI já ter um setor de reabilitação, né, especializado em TEA, a gente viu que o número está muito crescente, né? E muito por conta também dos avanços da pesquisa em relação a essa temática, para diagnóstico precoce. Então, a gente está vendo várias necessidades em relação a essa temática para que cada vez mais possa ser discutido, refletido sobre o transtorno do espectro autista, né? E os profissionais que estão, até os docentes,
eles têm que ter que tipo de conhecimento, assim como a professora Isis, que é neurocientista, Neurociências, né? Neurociências neurocientista. também. A gente tem uma gama de professores especializados na teoria e principalmente na prática, né? Que é o que a gente mais contempla nos nossos cursos na pós-graduação da Universidade de Fortaleza. Os professores do TEA, eles são especialistas na área, né? Já são especialistas, né? Muitos mestres, doutores nessa área, né? E também eles têm a prática, eles estão dentro de clínicas, de hospitais, né, de consultórios, trabalhando efetivamente com TEA. Então, por isso que é tão rico, por isso são docentes assim, muito capacitados, né, especializados nessa área, para que possa levar para o nosso aluno exatamente isso. Toda essa parte teórica, mas também essa parte prática, né? A gente também tem no curso a parte de estágio que a gente vai ter no final do curso. Já ia questionar. Pronto, eu me adiantando aqui, né? Não, ótimo, a parte prática. Né? E assim, é um diferencial no nosso curso, nos nossos cursos da pós-graduação de uma forma geral, mas em TEA a gente vai ter exatamente no NAMI, né, toda essa parte prática de reabilitação, de infantil, adolescente, adulto, então vai ser bastante rico para todos os alunos. Quando nós estávamos conversando, professora Adilé, aí você disse, olha, eu não sou especialista em autismo, Ian, tem que levar a especialista. Isso. Mas como coordenadora desse curso, eu acredito, e circulando lá pelo NAMI, você tem contato com essas pessoas que têm esse transtorno. Após esse acompanhamento que é dado, a especialização desses profissionais para lidar com essas pessoas, você percebe mudança? Porque nós falamos da dificuldade dos pais em reconhecer, para que eles tenham essa noção do quanto é importante admitir que o filho ou a filha tenha esse transtorno. Sim, você percebe? Com certeza. E a gente percebe a mudança nesses profissionais que estão fazendo, por exemplo, essa turma que está terminando agora, a gente percebe a mudança nesses profissionais. Também, né? E isso é muito importante, né? Porque o profissional que vai atender a criança, o adolescente, o adulto com transtorno do espectro autista, ele precisa ter esse conhecimento maior, né, sobre essa temática. Então, existe uma mudança muito grande, inclusive de atendimentos, né? Os alunos, eles me falam muito, olha, professora, existia o meu atendimento antes da especialização e existe agora o meu atendimento após a especialização. Nada como ser orientado, exatamente, né? Que assim, abre muitas perspectivas na cabeça deles, né? Por quê? Porque a gente está trazendo temáticas muito aprofundadas dentro dessa área do TEA. Atualizadas, né? Todo dia se descobre um novo conceito, uma nova proposta de como lidar. Isso. Né? Há uma evolução muito grande e a universidade está ali para trazer essas inovações, né, professora? E uma questão importante, Ian, é que eu não sou especialista na área de TEA. Eu sou coordenadora gestora de alguns cursos na área da pós-graduação da Unifor, mas sempre temos curadorias especializadas, né? Então, assim, o projeto de ensino desse curso, ele foi feito, pensado por docentes especialistas nessa área que fez a curadoria do projeto. Então, isso é muito importante, né? Dizer, porque todos os profissionais que estão hoje na pós, todos os curadores que fizeram as ementas, tiveram cuidado, né, de fazer ementas mais aprofundadas, tudo foi por uma curadoria especializada. Que maravilha! Então, quem quiser saber mais informações, professora Adileia, pode ir lá no Instagram? Pode. Unifor Comunica, no Unifor Comunica. Nós temos também o Instagram da Pós-Unifor, né, que é @pós-unifor, eu acho que é importante, e também no site da universidade, que é o www.unifor.br, lá vai ter todos os cursos de pós-graduação, inclusive o de TEA, para que tirem as dúvidas. E podem me procurar também para qualquer dúvida. Quer deixar seu Instagram? Quero, é @edileiabf, BF, de professora, né? E tem também o meu número, que eu também atendo a aluna, então estou sempre aberta para atender os alunos que têm interesse, para que eu possa explicar sobre o curso, sobre a temática, né? Que é o 985444151. Bom, você está nas redes sociais, a Unifor está nas redes sociais, nós também estamos.
Nosso Instagram é Ian Gomes Jornalista, pode seguir para saber os bastidores aqui do Viver Mais. Professora, nós também temos o canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui meu bate-papo com a professora Edileia, com a professora Isis. Vai lá no canal no YouTube, certeza. Compartilha e tem mais informações. Foi uma alegria. Um prazer foi meu. Um Que brinde bom, à é sempre vida. maravilhoso falar sobre esse tema. Volte quando quiser. Obrigada. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.